Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro. A gente vai conversar agora com o Roberto Teller, diretor de operações portuárias da Santos Brasil. Roberto Teller, obrigado pela presença, em primeiro lugar. E já vou fazer uma pergunta a você, um assunto que chegou aqui comigo, chegou para a gente aqui na semana passada, que é sobre o fim das obras lá de modernização do Atecom Vila do Conde, em Barcarena, que é no Pará. Eu queria que você contasse para mim qual é agora a expectativa aí depois do fim dos trabalhos lá nesse terminal. Com você, Roberto. Obrigado, Augusto. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar falando aqui com vocês. Vila do Conde, a 100 quilômetros de Belém, em Barcarena, ele é hoje um terminal que ele vem nos últimos 3 anos se desenvolvendo consistentemente. Há um crescimento de 2 dígitos nesses últimos 3 anos e a gente acredita muito na continuidade desse crescimento. Em virtude disso, nós fizemos a renovação do terminal, né, da concessão, e com isso investimos na transformação dele, onde nós desenvolvemos uma nova área chamada Área C. Nós temos nesse terminal algo em torno de 90 mil metros quadrados, são 87 mil metros quadrados hoje. A área C, ela contempla algo em torno de 20 mil metros quadrados. Fizemos todo o novo piso dele e agora estamos alfandegando para que a gente possa ter toda a parte do terminal completamente alfandegado para a gente poder aumentar bastante os nossos clientes, os nossos volumes. Vila do Conde, ele tem como sua principal característica de clientes, ele tem minério como manganês, caulim, minério de cobre. Ele tem uma característica muito própria do Pará, ele exporta muito açaí para o mundo todo e exporta muito também pimenta do reino. Então, são inúmeros, dezenas a centenas de contêineres exportados desses produtos. E a gente tem também um grande volume de alimentos para toda a região norte, vindo por cabotagem, né, pela navegação interior de todo o país, onde, por toda a região norte, ele está distribuindo os alimentos, ou chegam alimentos para serem distribuídos para aquela região, ou saem alimentos de lá. É interessante, né, Télia, porque não dá agora para ficar de fora lá do chamado Arco Norte, lá, né, o logístico, né? E aí eu acredito que vocês olharam bastante essa questão, né? Importância de você estar atendendo esse Arco Norte, que é uma saída aí também de commodities, de produtos brasileiros, né? Pelo Pará ou pela própria região, outros estados da região norte, não é isso, Télia? Perfeito. O terminal, nós somos bem focados em contêineres, então a gente tem, sim, uma exportação de contêineres, por exemplo, de soja, e por todo o Arco Norte, que cresceu muito o volume de exportação de granéis daquela região, e o Porto, ele tem uma vocação graneleira também, ele tem outros terminais que são focadas em carregar navios, navios de grão, de soja, de milho, bem como também de outro tipo de material. Além disso, a gente tem uma vocação muito grande, como o Porto, ele tem algumas indústrias de transformação, a gente também recebe muita carga de projeto. O que é carga de projeto, Augusto? A gente recebe partes e peças de montagem de fábricas ou equipamentos. Então, ele tem um volume muito grande desse tipo de produto lá dentro. Legal. A gente agora indo aqui para a região de Santos, né, o terminal principal de vocês aqui na região portuária de Santos. Vocês também fizeram alguns investimentos lá de expansão e é uma antiga operação que já há muito tempo vocês vão fazendo ampliações, investimentos e trabalhos lá para poder atender cada vez mais. Como é que você olha assim
o que vocês já fizeram, como é que está hoje? Dá para fazer? Tá, de fato, é necessário melhorar esse processo? Qual é a vantagem ainda de trabalhar com Santos? Bom, Santos, Augusto, ainda é o maior porto da América Latina e o TECOM, o Terminal de Contêineres da Santos Brasil em Santos, é o maior terminal de contêineres da América Latina. Nós operamos algo em torno de 90 a 100 mil contêineres por mês. É um volume muito, muito expressivo. E nós renovamos a nossa concessão por mais 25 anos. Nós temos 23 anos de concessão. Nós acabamos de renovar com um investimento, com um compromisso de investimento na ordem de R$ 1,5 bilhão, onde nós estamos agora desenvolvendo duas grandes obras. A obra de expansão do nosso berço, contíguo ao berço do TEV, que é o nosso terminal de veículos. Nós temos dois terminais, né? O terminal de contêineres, que é o maior da América Latina, e o terminal de veículos também, que é o maior terminal da América Latina de veículos, que movimenta algo em torno de 20 mil veículos por mês. Estamos construindo 220 metros a mais de berço ao lado desse terminal de veículos, para que a gente, com isso, tenha um berço gigantesco, dividido em 3 grandes berços, que nos permite receber os 3 maiores navios que ainda não entram no Porto de Santos, que são navios de 366 metros, e que, entre este final de ano e o primeiro trimestre do ano que vem, nós vamos conseguir receber, o Porto de Santos vai receber o primeiro navio de 366 metros de contêineres. Além disso, nós temos uma obra de aprofundamento dos 2 nossos berços a 14,5 metros de calado, que é o calado do Porto de Santos, ou 16 metros de profundidade, para permitir justamente a recebermos os maiores navios que possivelmente entrem no Porto de Santos e no Brasil. Legal. Vocês renovaram a concessão, acredito que tenha outros projetos também à frente para ser feito lá, que vocês estão planejando, né? O que seria isso? Existe ainda, já está pensando em mais outro projeto à frente aí para o terminal? Sim, o terminal ele já recebeu no ano passado, né? Desculpe, neste ano, nós recebemos 2 novos portainers. Portainers são aqueles guindastes que depositam os contêineres dentro dos navios ou retiram os contêineres de dentro dos navios. Os 2 portainers mais avançados da América Latina, recebemos da China. Vamos adquirir mais 6 portainers desse ao longo dos próximos 5 a 10 anos, bem como vamos transformar os 600 mil metros quadrados de área que nós temos do terminal, vamos remodelar toda essa área, vamos demolir prédio administrativo para ganharmos mais área e mais agilidade nas operações, vamos reconstruir um novo prédio administrativo fora das instalações alfandegadas, justamente para ganhar maior eficiência. Vamos começar a automatizar boa parte dos nossos equipamentos, dos RTGs, que são aqueles pórticos sobre pneus que fazem o lego no nosso terminal, onde a gente faz a movimentação das pilhas de contêineres. Vamos adquirir terminais tractors, que são os veículos que carregam os contêineres por dentro do terminal e depositam ou num caminhão de um cliente que vai retirar uma carga, ou recebem de um cliente que está trazendo uma carga para poder ser exportada. Tudo isso a gente pretende, ao longo dos próximos 10 anos, fazer uma transformação natural da logística 4.0, de automação e de ganho de eficiência em todas as nossas operações, Augusto. Legal, a gente está conversando aqui com o Roberto Teller, diretor de operações portuárias da Santos Brasil. Ele começou a nossa conversa falando lá da modernização do TECOM Vila do Conde, em Barcarena, que é no Pará.
Depois, agora, ele deu as explicações aí sobre o Tecon Santos também, projetos grandes lá a serem feitos de modernização, ampliação. E agora a gente está indo para o Sul, né, que é um outro terminal que a Santos Brasil administra, lá em Imbituba, que é no litoral catarinense. E aí eu queria saber dele também como é que está lá. É um terminal de carga geral e também de container. Então, eu queria que ele me falasse assim, como é que está a operação, se tem algum projeto de expansão, modernização. Perfeito, Augusto. Em Bituba, nós temos dois grandes terminais, o terminal de contêineres e o terminal de carga geral. E o terminal de contêineres, ele tem como sua principal característica operar cabotagem, que é a navegação interior pelo Brasil. Nós recebemos e distribuímos para toda a região sul do país o maior volume, por exemplo, de arroz, que é distribuído absolutamente para toda a população. Então, basicamente, todo o arroz da região sul do país passa pelo nosso terminal e a gente distribui pelos 3 estados da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, recebendo tudo em Imbituba, em Santa Catarina, porque ele fica equidistante dos outros 2 estados e tem uma facilidade muito grande de, recebendo essa carga, despachá-las via rodoviária por esses outros 2 estados. Além disso, a gente tem um terminal de carga geral, onde a gente tem desenvolvido uma parceria muito grande com a celulose. Nós começamos a operar algo em torno de 20 mil toneladas de celulose por mês e mais algo em torno de mais 20 mil toneladas de alimentos a granel em bags, em sacos, como, por exemplo, milho, soja, farelo de milho e diversos outros materiais que também têm chegado para carregar dentro do porto do nosso terminal de carga geral de Imbituba, para distribuir, para exportar aí pelo mundo inteiro. Isso tem sido uma característica muito grande e a gente tem investido muito nesse novo terminal, o terminal de carga geral, que é muito recente, aí, ao longo desse ano, bem ao longo do ano da pandemia, que a gente tem observado um crescimento muito expressivo desse tipo de carga no nosso terminal. A gente sempre pergunta assim às pessoas que a gente entrevista, as empresas e tal, como é que é inevitável, né? Como é que está a questão de medidas adotadas aí durante a pandemia, né? Que as experiências que as empresas estão tomando, a gente sabe que ainda que venha a vacina, a gente vai mudar um pouco a nossa forma, né, de fazer essas operações. Eu queria que você comentasse como é que vocês se prepararam, como é que vocês estão atuando por conta da pandemia. Perfeito, Augusto. Ótima pergunta. Logo que a pandemia surgiu, em março desse ano, nós desenvolvemos um plano de continuidade do negócio para garantir, principalmente, o isolamento e a segurança de todos os nossos funcionários. Nós temos algo em torno de quase 3 mil funcionários em todo o grupo, 2.800 aproximadamente. Só no Tecon Santos a gente tem algo em torno de 1.600 funcionários, e para garantir que o porto não pare, nós criamos um plano baseado em 4 grandes pilares. Primeiro foi colocar em home office todo mundo que a gente podia, para garantir que o pessoal de back-office ficasse isolado e protegido. Segundo foi colocar em isolamento o nosso grupo de risco, as pessoas acima de 60 anos, as pessoas com comorbidades, que foram indicados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Terceiro, foi implantar o controle de temperatura em todas as nossas entradas, de todas as nossas unidades, sejam elas de terminais portuários, sejam elas de operação logística. E quarto, garantir a higienização extrema. Então, nós espalhamos por todo o nosso terminal kits de álcool gel, espalhamos por todo o terminal
áreas onde você pode, por exemplo, no costado, onde há operação do próprio navio, os nossos funcionários que entram ou saem dos navios ou que interagem nessa operação dos navios, possam lavar as suas mãos constantemente. Implantamos equipes extras para garantir a higienização, no mínimo a cada 2 horas, de todos os vestiários, de todos os sanitários, de todos os corrimãos da empresa, de todas as maçanetas das áreas de maior contato da companhia. E com isso a gente conseguiu um resultado excepcional, onde a gente teve um nível de contaminação muito, muito baixo, muito aquém da região da Baixada Santista. Legal. Estamos conversando com o Roberto Teller, diretor de operações portuárias da Santos Brasil, uma importante operadora logística no país. Roberto, eu queria que você contasse para a gente também, assim, como é que você vislumbra os próximos anos. É interessante que o setor portuário teve, apesar do momento difícil que vivemos nos últimos anos, ainda teve vários arrendamentos de área portuária, né? É um segmento da infraestrutura que ainda avança, ainda cresce, ainda nesses últimos tempos apareceu bastante de forma mais positiva, né, do que outros do setor de infraestrutura, né? Talvez o Porto e a área de energia tenham sido os dois que se viu mais concessões, arrendamentos, né, projetos, né, de infraestrutura efetivos e sendo realizados. Eu queria que você falasse se isso vai continuar, como é que você vislumbra esse tema aí. Perfeito, Augusto. Isso vai continuar assim. A importância dos portos no país é que ele movimenta todo o comércio exterior do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, a carga ela chega ou sai através dos navios nos portos e aí pela sua malha de distribuição, ou rodoviária ou ferroviária. A área ferroviária também tem feito um investimento bem pesado na área de infraestrutura, justamente para o escoamento que você comentou, principalmente das commodities, dos granéis, sejam eles de alimentação, sejam eles de minério, por exemplo, para poder servir as indústrias, tanto nacionais quanto internacionais. E também os portos movimentam justamente equipamentos, partes, peças, para poder fornecer a essas indústrias a sua matéria-prima para transformação, como, por exemplo, automóveis e assim por diante, ou a indústria da linha branca. Além, é claro, da alimentação, da gente fornecer aí para o mundo as commodities de alimentação. Sim, ainda esse ano a gente vai passar por algumas licitações de terminais portuários, sejam elas na área de granel líquido, na área de granel sólido ou na área de contêineres, que é o nosso principal core business hoje, mas nós estamos dispostos a olharmos para o mercado e expandirmos, até entrando em outros segmentos, em outras áreas de terminais. O ano que vem, 2021, a gente vai retomar um volume muito expressivo de licitações em terminais portuários, porque, naturalmente, esse ano acabou travando algumas licitações em virtude da pandemia. Tudo andou numa velocidade muito diferente, por esse novo normal completamente diferente que todos tiveram que se adequar, mas em 2021 acreditamos aí que entre janeiro a março do ano que vem, essa vacina finalmente deve estar implantada, está desenvolvida, já temos uma vacina implantada na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, onde já estão começando a vacinar o pessoal de Londres. Imagino que muito rapidamente, entre janeiro, ontem mesmo o governador do estado e o próprio presidente do país já divulgaram que a partir de janeiro deve iniciar a vacinação aí da primeira fase do nosso pessoal, dos profissionais de saúde. Imagino que até março a gente já tem essas 3 principais primeiras fases e a partir de março, no decorrer do ano, toda a população de maneira geral.
com isso a gente vai ter uma facilidade muito grande para poder voltar a participar de novas licitações, sejam elas presenciais, sejam elas virtuais, como tem acontecido nesse momento. Legal. Roberto, a gente está encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria deixar uma palavra, que você desse uma palavra final, assim, da relevância da infraestrutura portuária no Brasil. A gente tem um litoral imenso, né? 8.000 quilômetros aí para mais, né, de litoral, e fora as hidrovias, possibilidade de hidrovias pelo país, né, os rios e tal. Eu queria que você falasse o que dá para contribuir aí a infraestrutura portuária para esse crescimento do nosso país. Perfeito. A infraestrutura portuária, ela ainda tem bastante a se desenvolver. A gente ainda tem alguns impasses a suplantar, como, por exemplo, a facilidade de escoamento da carga. A gente precisa do suporte à infraestrutura portuária. Não adianta a gente ter portos onde a carga não entra e não sai de uma maneira fácil, com bastante infraestrutura rodoferroviária. Isso eu acredito que o país ainda tem bastante a evoluir, mas ela é extremamente relevante porque ela movimenta todo o comércio exterior do país. Basicamente, todo o comércio exterior do país entra ou sai via os portos desse país. Mais de 40% de todo o comércio exterior do Brasil passa pelo Porto de Santos e mais de 40% passam pelos demais portos do país, e a gente ainda tem bastante trabalho para poder desenvolver, e a Santos Brasil pretende participar dessa evolução e desse crescimento do sistema portuário. Nós vamos olhar aí a possibilidade de participarmos ou de concorrermos com várias dessas outras licitações dessa área. É uma área muito desenvolvida, nós não deixamos a desejar de forma alguma em relação aos portos das Américas e dos portos da Europa. Os portos da Ásia, eles têm características um pouco diferentes dos nossos portos, tanto das Américas quanto da Europa, porque são portos, são grandes hubs de distribuição, onde movimentam 5 a 10 vezes mais do que nós movimentamos ou que a Europa movimenta, pela sua característica de distribuição dos produtos da Ásia, da China e assim por diante. Mas, tecnologicamente, nós estamos muito evoluídos. A Santos Brasil é pioneira e inovadora, ela tem no seu DNA inovação, ela tem automação de equipamentos que nenhum outro terminal da América Latina tem, como, por exemplo, todos os seus gates são totalmente automatizados, todos os seus guindastes, seus portainers possuem OCR, fazem a identificação de cada container, isso já entra no nosso sistema e já direciona para onde a carga deve ser depositada ou deve ser entregue ao seu cliente. Então, e a gente pretende investir muito nisso, na evolução da logística 4.0 para a logística 5.0, que significa a gente sair do Big Data, né, do grande volume de informações, e transformar o volume de informações em inteligência. E com essa inteligência, a gente conseguir ser muito mais eficiente na prestação, na qualidade do serviço que a gente entrega aos nossos clientes, Augusto. Legal. Pessoal, conversando com o Roberto Teller, diretor de operações portuárias da Santos Brasil. A Revista Empreiteiro agradece, Roberto, pelo seu tempo aí de dar essas explicações aí sobre a operação desse importante operador logístico no Brasil, que é a Santos Brasil. Obrigado, Roberto. Obrigado você, Augusto. É um enorme prazer estar aqui com você e com a revista O Empreiteiro.